Ela estava ali em frente a um bar. Seus olhos estavam vermelhos como sangue. 7 catacumbas, às vezes, tinha acessos de fúria. Ela olhava para os homens ali bebendo cerveja e desejava que eles estivessem mortos. Era um desejo de ódio tão grande, massivo, que de repente, sem motivo algum, estourou uma briga. Gritaria, barbárie, homens se digladiando com cacos de vidro, garrafas quebradas por todo lado, sangue no chão, sangue nas mesas. Era a maior força do mundo, a força do desejo do coração. Os homens se voltaram uns contra os outros por desejo dela. Ela sorriu. Literalmente arreganhou seus lábios fartos ao ver um deles morto, com um caco de vidro enfiado no pescoço ali caído na sarjeta. Ela foi embora antes da alma abandonar o corpo. Ela pensou. Menos um pra fazer merda. 7 catacumbas era Galateia, que por conhecer o lado negro da humanidade, passou a odiar tudo que vem dela. Ela se vestia como uma noiva, toda de branco, mas não como uma noiva romântica. Na verdade, 7 catacumbas era extremamente macabra. Era um belo vestido de saia justa, estilo sereia, agarrado até os joelhos, e então se abria como um leque. Os largos quadris davam um ar de mulher da noite. O busto do vestido era tomara que caia, bordado em arabescos prata, com lantejoulas estilo vintage. Ela usava uma echarpe de seda branca brilhante nos ombros, longos brincos em forma de âncoras prateadas, cravejadas de minúsculos brilhantes. Ela andava em uma rua de subúrbio. No céu se via poucas estrelas pela fumaça que saía da chaminé de uma fábrica. Olhava os carros passando e toda aquela gente barulhenta. Vozes de muitas pessoas, ruídos de música, barulhos e mais barulhos. Ela ficava horrorizada com tudo aquilo, aquela agitação noturna. Ao passar em frente a um salão, ela ouviu o ápice da loucura. Olhando para dentro, ela viu a balbúrdia. Era uma igreja evangélica. Ela olhou para a fachada e viu uma placa escrita Igreja Pentecostal, Palavras da Sarça Ardente. Ela entrou e se sentou em uma das cadeiras de plástico, cadeiras brancas muito desconfortáveis. Ela olhou para o púlpito e viu aquele altar envelopado com carpete sintético cinza e sobre ele o pastor. Um homem de estatura baixa e um tanto gordo, usando um bigode e um terno da mesma cor que o carpete, que o deixava parecer um mágico circense dos anos 40. Ela ouviu quando o pastor gritou: Agora, irmãos e irmãs, agora vamos expulsar os demônios que assolam os endemoniados. Aleluia! Ala cantara machia! Oh, glória! 7 catacumbas se inclinou para a frente, muito interessada com as palavras do pastor. Pelo que parecia, um demônio se manifestaria ali. Uma mulher jovem com um vestido longo preto, muito demodê, foi até o púlpito. Ela estava meio bamba, murmurava palavras desconexas. Quando o pastor começou a orar e a gritar suas palavras de ordem, a mulher caiu no chão, se contorcia babando e revirando os olhos. 7 catacumbas se levantou e se aproximou para ver. Ela foi até o altar e logo constatou que não havia nenhum demônio ali, nenhum tipo de força sobrenatural. Na verdade, era só uma encenação. Ela se indignou. Haviam cerca de 50 pessoas ali, todas sendo enganadas. E o pastor gritava: Fala, demônio! Fala! Me diga quem você é em nome de Jesus! Oh, aleluia! Nesse momento, uma senhora passava a cestinha, a salva, um cesto onde as pessoas depositavam notas, cédulas em doação. Quando 7 catacumbas olhou para as pessoas ali dentro da igreja, ela viu que uma mulher lhe encarava. A mulher lhe via. Na hora percebeu que a mulher era uma médium. Só os médiuns podiam ver os espíritos. 7 catacumbas andou até ela e observou a mulher tremendo de medo ao ver ela se aproximar. Era uma mulher jovem, 20 anos mais ou menos. Usava um casaco de tricô branco, muito mais largo do que devia, uma saia de flanela marrom, que mesmo parecendo ser nova, era no estilo mendiga, de tão brega, e um tipo de sapatilha de borracha preta. Os longos cabelos presos em um coque, envolto com uma rede e um laço preto. Ela estava ridiculamente vestida como crente pentecostal. 7 catacumbas estava ali, na terceira fileira de cadeiras, em frente àquela pobre moça, e decidiu se apoderar dela. 7 catacumbas, olhando para ela, disse: Meu bem,
Eu gostaria de falar com seus irmãos e irmãs de fé. Vou tomar tua boca emprestada. A moça arregalou os olhos e só teve tempo de gritar: Jesus! Nisso, 7 catacumbas a abraçou. A envolveu com tanta força que foi para dentro dela. Naquele momento, 7 catacumbas estavam em terra. Possessão. Absoluta possessão. Ela pôs as mãos na cintura e deu uma gargalhada tão alta que a encenação que ocorria no púlpito parou para olhar. A moça, que estava sob possessão de 7 catacumbas, começou a se despir. Arrancou a blusa e a camiseta que tinha por baixo e tirou a sapatilha. Soltou o cabelo e o sacudiu para deixar armado. Ela ficou somente com um sutiã preto, simples, e a saia. Mas 7 catacumbas fez questão de abrir um rasgo na vertical da saia, até meio palmo antes da virilha, deixando um racho extremamente vulgar. Ela gritou: Que adianta ser peituda e coxuda se ninguém vê? Olhem aqui, que belo par de tetas! Todos os crentes perceberam que ali era um espírito de verdade. Então, ao invés da costumeira bagunça de gritarias, eles se afastaram dela, todos dando um passo para trás com os olhos arregalados. 7 catacumbas foi andando em direção ao púlpito e então gritou: Estou pronta. O pastor respondeu meio assustado: Liliane? O que está fazendo? Põe suas roupas. Está pronta para quê, minha filha? 7 catacumbas percebeu na hora que aquela moça que estava incorporada era a filha do pastor. 7 catacumbas disse: Meu nome não é Liliane. Você disse que queria falar comigo. Bom, aqui estou eu. O pastor agarrou a Bíblia com força e a mulher que fingia ali estar endemoniada se levantou e saiu do altar o mais rápido que pôde. Ele gritou: Meu Deus! O demônio se manifestou na minha filha! Ah, meu Deus! Ela respondeu com deboche: Olha o respeito. Demônio não. Pra você é senhorita diaba. 7 catacumbas andou na ponta dos pés como se usasse sapatos de salto alto. Subiu pelos degraus na lateral do altar, então ficou ali, diante de toda a igreja e lado a lado com o pastor. Ela se aproximou de onde estava o púlpito, com uma grande Bíblia e um castiçal com 7 velas acesas. Do lado, um móvel coberto, com uma toalha de rendas brancas e sobre ele uma jarra com suco de uva e pão. Era dia de Santa Ceia. Ela se aproximou da Bíblia, onde também tinha um microfone, e correu o dedo indicador em uma página qualquer fingindo ler. Ela se aproximou mais do livro e então disse: Eis que de verdade em verdade vos digo, não serás filho da puta, não serás vadia de esquina, nem se apaixonarás por fumador de erva, nem serás viado embustido. Palavras do Senhor. Amém? 7 catacumbas não sabia bem o que era o microfone, não era da época dela. E nisso ela não percebeu que acabara de dizer aquelas palavras bem diante de um microfone que espalhou a voz dela nas 6 caixas de som parafusadas nas paredes da igreja. Uma senhorita gritou ao fundo: Blasfêmia! E 7 catacumbas respondeu: Blasfêmia é você gastar montes de dinheiro com seus gatos e não dar um pão sequer a seus vizinhos que são pobres. Velha vagabunda. O burburinho tomou conta da multidão. O pastor tocou a palma da mão no meio das costas dela e gritou: Tá amarrado em nome de Jesus, Satanás! Tá amarrado! Ela virou e o encarou e então gritou: Tá fudido em nome de 7 viados. Ela agarrou o homem pelo colarinho e o arremessou para o meio do corredor na nave da igreja. O pastor literalmente voou até cair no chão. 7 catacumbas deu outra grande gargalhada e voltou para perto do livro sagrado. Ela apoiou as 2 mãos no púlpito e começou a falar em voz alta para que todos ouvissem. Diabo! Vocês falam do diabo e de demônios. Vocês descrevem o diabo como falso, mentiroso, mesquinho, perverso, inimigo dos homens, autor de grandes maldades. Bom, senhoras e senhores, devo dizer que essa igreja está cheia de diabos, então, já que essa mesma descrição que vocês dão ao demônio cabe perfeitamente a cada um de vocês, malditos crentes. Vocês são falsos, mentirosos, mesquinhos,
perversos, inimigos dos homens, autores de grandes maldades e perversores da palavra de Deus. De verdade em verdade vos digo que Satanás, perto de vocês, é santo, já que existem pecados sobre vocês que ele jamais cometeu. Ele nunca foi preconceituoso, ele sempre foi sincero. Pela sua sinceridade é que foi expulso do céu. Vocês, meus caros, são piores que qualquer deidade das trevas. E eu imagino aqui, se vocês tivessem algum tipo de poder, vocês usariam nessa maldita guerra santa. A única fé que salva é a sua. Quando morrerem, vão ter uma surpresa. 7 catacumbas pegou a grossa Bíblia e com uma grande força rasgou ao meio, atirando os pedaços sobre o pastor. Ela gritou: E esse livro foi escrito pela mão dos homens e não pela mão de Deus. Malditos manipuladores de cabeças fracas. Uma das crentes ali na plateia gritou: Ela é o dragão do Apocalipse! 7 catacumbas, ao ouvir aquilo, deu outra gargalhada espalhafatosa e disse: Dragão? Me respeite! Vocês acham que espíritos têm rabo, chifre e pele vermelha, não é? Tolos! Espíritos como eu usam salto 16, usam vestidos de veludo e joias de rainha. Eu sou um monstro de pele sedosa e perfumada, com a cintura fina e os lábios vermelhos. Digo isso para vocês verem que nem mesmo os espíritos são tão ridículos como vocês. Joguem essa Bíblia fora e vão a uma modista. Ela fará mais por vocês do que esse pastor estúpido. As pessoas ouviam aquilo tudo caladas, atônitas, não acreditavam no que estava acontecendo. 7 catacumbas encheu uma taça com o suco de uva que estava ali do lado do púlpito e deu um grande gole. Em seguida cuspiu no chão e disse: Credo, o que é isso? Água suja? Assim enfraquece a amizade. Ela encheu novamente a taça com aquele suco roxo e espesso e assoprou sobre ele dizendo a palavra Rubrum. O suco de uva se tornou vermelho como sangue e o perfume de vinho se espalhou no local. 7 catacumbas bebeu. Ela havia transformado o suco em vinho. Ela arremessou a taça no pastor, ele conseguiu segurar antes que caísse no chão. Desceu do altar ainda andando nas pontas dos pés, foi para o meio da igreja e disse: Senhoras e senhores, muito obrigado. Vocês divertiram minha noite. Agora eu vou embora. Vamos lá, estendam suas mãos na minha direção e gritem: Sai, diaba! Todos ali, ainda que acanhados, fizeram o que ela mandou. Ergueram as mãos e disseram: Sai, diabo! Ela olhou para o povo com uma cara de deboche e disse: Olha, desse jeito nem zombeteiro sai. Vamos lá. Mais energia. O povo gritou novamente, dessa vez mais alto: Sai, diabo! Ela gargalhou e disse: Olha que eu tô quase saindo, hein? De novo. O povo então gritou o mais alto que pôde: Sai, diabo! Sai em nome de Jesus, cão! Sai! 7 catacumbas respondeu: O que vocês não pedem sorrindo, que eu não faço chorando? Boa noite! A moça caiu desfalecida. 7 catacumbas havia saído dela. Ela saiu da igreja enquanto a confusão ali continuava. Mal podia se conter de tanto rir. Ela pensou consigo mesma: Sou maldita, sou nojenta e não gosto de vocês. Ela foi dançando pela rua, girando como uma bailarina. Ela realmente era terrível.